gente, então, estamos de volta aqui no Conversa de Preta, com ele, com Walter, sociólogo, ativista político, menino criado com vó e tudo mais. Menino criado com vó que é danado. Vem cá, Walter. Então, depois dessa história maravilhosa que você contou aqui pra gente, né, uma história realmente que dá uma reativada na nossa memória. A gente começa a visualizar realmente o Pelourinho daquela época, a benção, né? Toda aquela movimentação política que eu gostava demais das terças-feiras ir para lá. E aí você contou todo esse seu processo, entrando no PT, sai do PT, vai pro PSOL, né? E aí faz essa circulação, porque você não se identifica realmente com esses partidos e até com o que a gente entende que precisa, também que são pautas importantes, que precisa ser pautada pelos partidos, né? A questão dos terreiros, a questão da nossa religião precisa ser pautada porque essa é questão de sobrevivência de uma história também, né, Walter? E aí o PPL, ele surge da sua insatisfação, da sua agonia de não encontrar respaldo nos outros partidos, ou como é que... Alguém tem uma ideia maravilhosa, vamos criar um partido. Não, também, né? Também. Existe uma insatisfação, que ela ainda é presente hoje, Sim. mas eu faço parte, e é preciso que registre, eu faço parte de uma outra instituição especificamente religiosa, né, ligada à nossa convivência, das religiões de matriz africana, que chama-se Irmandade Religiosa e Beneficente de Ogés, Ogães e Tatas Ciobá. Então, registrado. Então, essa Irmandade, no conjunto dos seus membros, surge alguns que, em determinado momento, 2010 ou 2011, a gente começa a tentar reunir e buscar uma discussão que nos desse a visão de como organizar, sim, um partido que assumisse as nossas pautas, assumisse a nossa demanda e tivéssemos como protagonistas, né? Só interrompendo, essa Irmandade existe desde quando? Ela fez agora, no dia 15 de setembro, 13 anos. 13 anos. Então, nós começamos a discutir entre nós, membros da Irmandade, alguns membros da Irmandade, e em um determinado momento, um dos membros da Irmandade recebe um e-mail que veio de Manaus, trazendo essa informação da organização do PPL, que é o Partido Popular de Liberdade de Expressão, que eu quero completar, Afro-Brasileira. Afro-Brasileira, né? Partido Popular de Liberdade de Expressão Afro-Brasileira. Então, quando a gente se depara com esse e-mail, ficamos surpresos, né? Sim, rapaz, tem alguém pensando da mesma forma lá no Rio de Janeiro. Tem um grupo do Rio de Janeiro que estava pensando nessa possibilidade. E aí um dos nossos membros, nosso irmão Matos, Edivaldo Matos, ele falando comigo, eu disse, mas rapaz, então, faça um contato para ver. Ele aí fez um contato com um representante da proposta e conversou e tal, sentiu que tinha a ver com tudo que a gente estava colocando de preocupações e de perspectiva mesmo, né, de podermos construir um instrumento político. Aí ele disse, legal, mas eu falei com ele que é você que vai falar, você que chamou essa discussão, você é a pessoa que a gente entende que precisa conversar com esse irmão nosso lá do Rio. Aí fizemos esse contato, conversamos de uma forma bem longa, foi interessante, e aí marcamos para visitar, ou nós íamos lá, ele vinha aqui. Mas as dificuldades de ordem financeira sempre nos limitam. Essa é a máxima das organizações do povo negro, né, das militâncias religiosas de matriz africana. Então, nós conseguimos, com um determinado tempo, organizarmos um evento aqui em Salvador. Tivemos a ajuda do irmão Ivan Carvalho, que cedeu o espaço que ele tem, que chama CITOC. Né? E fizemos lá uma primeira reunião para, digamos assim, divulgar, né, a existência do PPL e apresentar o quadro de coordenadores do Estado. Né? E aí esse nosso irmão veio do Rio, participou, foi muito interessante. E a partir daí começamos a pensar como tocar as tarefas que daríamos a condição de
apresentar o que é exigido por todos os partidos, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que são as ditas, né, são 400 e poucas mil, mas é 500 mil assinaturas de apoio, que precisa ser adicionado e computado em todo o Brasil. Então, cada estado, de acordo com o seu peso eleitoral, tem o seu percentual. Necessita que o partido apresente o percentual referente ao peso eleitoral do estado. E nós estamos nessa fase. Daí surgiu dessa forma esse contato com o pessoal do Rio. O partido era escrito judicialmente, mas não era registrado. Então ele precisava ser registrado em Brasília e para isso precisava de um número mínimo de membros. Sim. Então adicionamos com o pessoal do Rio uma quantidade de nomes que eu relacionei, pessoas nossas, que se propuseram a fazer parte, e aí registramos em Brasília. Então, começamos a atividade intensa, né, a direção de fazer com que vários outros estados do Brasil surgissem pessoas que se interessassem em representar o partido. Agora, o PPL, ele é exclusivamente do povo de terreiro? Não. O partido não. Ele é fundado pelo povo de terreiro. Certo. É o princípio do PPL, que é um partido para o povo brasileiro. Sim. Então, se o sujeito, seja homem ou mulher, não é preconceituoso, não é homofóbico, não é feminicida, não tem essas loucuras, essas doenças, né? Que nós, infelizmente, entristecemos quando percebemos que tem pessoas nesse país maravilhoso que tem essa tendência. Né? Entristecemos. Mas, de qualquer forma, temos que criar mecanismos para superar isso e até ajudar essas pessoas. Com certeza. Né? Então, não é exclusivo, de hipótese alguma, de pessoas de terreiro de candomblé. É fundado por pessoas de terreiro de candomblé e não só por pessoas de terreiro de candomblé. E ele está aberto para todo e qualquer cidadão brasileira que seja dessa forma que nós pautamos a nossa linha de conduta. É preciso. Entendemos que isso é uma oportunidade de mostrar uma política como uma essência do povo a partir do que a ciência desperta, ciência política. Temos essa pretensão de mostrar que é possível fazer uma política limpa, uma política onde trabalha-se no coletivo, em favor do coletivo. A política que tem determinações e ações de cima para baixo dentro do partido não pode funcionar com a proposta de atender o coletivo. Não. Porque o coletivo é a base. E é preciso que a gente conheça os problemas da base por quem está na base, por quem vive os problemas. E a partir daí vai se construindo ações como desenvolver, né, as atividades para que essas... E essa é a proposta do PPL, né? Sim, a proposta do PPL. É uma diretrizes do partido, né? Sim, a partir da base. Não, porque todos os partidos que estão, e hoje nos parece que são 30, nós avaliamos de diversos e o exercício está aí. Hoje é muito fácil, né? No tempo do mosquitinho lá na benção era difícil, mas hoje basta... com o advento dessa tecnologia se sabe de tudo muito rapidamente. Então não dá para mascarar mais. Olha como está o cenário político. Né? Então a gente entende que só dessa forma, com uma política séria, com pessoas leais, honestas, sinceras, que tenham boa vontade, que tenham solidariedade, a gente pode fazer uma política onde quem tem a capacidade de ajudar no desenvolvimento, ajuda. Quem não tem, ajuda de outra forma. Mas todo mundo contribui de acordo com a sua capacidade. É essa a engrenagem que nós entendemos que vai melhorar o país, porque é preciso melhorar nós, o povo do país. Se você exclui uma determinada vertente social de obter, né, os elementos, os instrumentos para desenvolvimento do sujeito, você não quer que um país se desenvolva como é preciso. Adequadamente. Adequadamente. Walter, só que a gente está daqui a pouco terminando nosso programa, mas eu quero te fazer uma pergunta. Como o PPL está vendo atualmente essa situação do nosso país, né? Nós estamos agora perto do segundo turno, né? Estamos meio apreensivos, né? E apreensivas com alguns resultados que talvez não sejam os resultados
que venha fortalecer a democracia, que venha fortalecer essa unidade, essa percepção que a gente está tendo, né? Os resultados que talvez a gente vai ter que reinventar a forma de estar no mundo, né? Então, como é que vocês estão vendo isso? Como é que a direção, né? O núcleo diretivo do PPLE, vocês... Nós, de uma forma quase que, podemos dizer, geral, né? Não há nada que destoe no PPLE em reconhecer que quem entende que a política é a ciência de melhor organizar a vida coletiva, então nós não podemos nos distanciar da preservação da democracia. Sim. Né? Então, tudo que vem de manifestação como proposta ou ação política que venha ferir, ou venha macular, ou venha tentar destituir, né, esta linha de ação política que a democracia nos permite, nós não podemos estar inseridos nisso. Né? Então, não está se discutindo aqui ao lado de um partido A e de um partido B, como dissemos antes. A análise que nós fazemos particular, enquanto membros do PPLE, é que nenhum partido tem, apesar de utilizar, né, nas suas campanhas as ditas pautas que nos diz respeito, nenhum sujeito, depois de eleito, isso décadas vem acontecendo, nenhum desses, de todas as matizes, nenhum desses se manifestam quando a gente sofre uma ação das que se conhece. Sim. Enquanto povo das religiões de matriz africana. Não se tem aí leis, tem instrumentos jurídicos, tudo mais. As pessoas ainda se preocupam em nos colocar ligado a uma prática religiosa da qual não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Que é achar que as pessoas de terreiros são endemoniadas. Todas essas referências bobas com a prova cabal da fraqueza mental dessas pessoas que propagam isso, ou que se preocupam com isso, né? Porque se preocupam com a nossa vida, com a nossa ritualística, com a nossa vivência, que é uma vivência para dentro. Nós vivemos a nossa religiosidade nos nossos espaços sagrados e não incomodamos ninguém, não vamos à porta de ninguém, não vamos fazer propaganda do que vivenciamos. Catequizar ninguém. Incrível como, mesmo assim, enfrentamos essas situações que enfrentamos. Então, né, deixando esse ponto, essa situação política nos entristece quando se discute duas coisas extremas. Né? Precisamos cuidar todo ano, todas as eleições falam isso, precisamos cuidar da educação, e que eu reputo não ser educação, e ser desenvolvimento de escolaridade. Porque a educação, se perder em casa, como dissemos no início, babau. Na outra fica difícil. Então, é o desenvolvimento da escolaridade, é o exercício da cidadania que tem que ser ativado nos sujeitos, né? É a demonstração da importância e do valor de cada sujeito, individualmente e no coletivo, né? Enquanto cidadão. Que é tanta coisa maravilhosa que esse povo brasileiro cria. O brasileiro é realmente algo espécie, mas surge também, né, essas surpresas de fazermos passar pelo que estamos passando. Imaginar que se poderia estar discutindo no século XXI uma política impossível de se aceitar. Com certeza. Né? E aí, bonito, vamos terminar o programa. Gente, ó, tá bom, a conversa muito interessante. Esse moço tem muita história para contar, mas a gente tem que terminar, né? Então, o programa Conversa de Preta hoje termina aqui. Mas esse número que tá passando aí, manda um recadinho, sugestões, crítica, um beijo para mim. Qualquer coisa serve.